Fala galera, beleza? Professor Aris Barros, tudo bom com vocês? Então, para quem não me conhece, chamo Aris Barros, sou professor aqui de Fortaleza, Ceará, dou aula em diversos cursinhos, aula de Estatuto do Servidor Público aqui do estado do Ceará, matérias específicas como, por exemplo, da Polícia Civil, tá? E principalmente a matéria de legislação extravagante, focado nas carreiras policiais, tá? Esse vídeo, vou fazer para tirar algumas dúvidas da galera que sempre me pergunta: professor, não sei estudar, como é que eu vou estudar, como é que eu procedo o meu estudo? Me perguntam muito nas redes sociais como é a minha forma de estudo. Primeiramente, não existe receita de bolo quanto a estudo, tá? Cada um tem o seu e o que a gente faz aqui é dar uma orientação. E você faz isso de acordo com o seu perfil. Mas lógico, a gente parte de um princípio, parte de uma orientação inicial, tá? Portanto, não existe receita de bolo. Não há fórmula mágica. O que existe são métodos que dá certo para mim, ou certo para você. Beleza? Portanto, o primeiro ponto que eu vou te falar: conheça a banca. Conheça a banca. Se a tua banca cobra muito letra de lei, se a tua banca cobra muito jurisprudência, se ela é uma questão, se ela cobra muito certo ou errado, se ela cobra ABCD, ABCDE, se os itens são pequenos, se os itens são grandes, você deve conhecer a banca. É óbvio, mas é algo que a maioria dos candidatos não faz. Por quê? Porque eles começam a estudar, fazem leitura desordenada, fazem leitura sem roteiro, sem método, e acaba que não estudam, de acordo com o perfil da banca. Por exemplo, o lutador, quando ele chega, para ele chegar ao ringue, chegar lá ao local da luta, ele se prepara antes. Como é que é a preparação? Ele vai analisar o seu oponente, seu rival, e vai ver: olha, ele é muito bom na direita, ele é muito bom na esquerda, ele é ruim de queda, ele é ruim em pé. Ou seja, de acordo com o perfil do adversário, que no seu caso é a banca ou você, mas nesse caso é a banca, desculpa, de acordo com o perfil do adversário, ele vai montar a sua estratégia de luta. Ou seja, de acordo com o perfil da banca, você monta a sua estratégia de estudo. Beleza? Primeiro ponto, conheça a banca. É necessário, é importante para que você tenha um ritmo de estudo direcionado, tá? Segundo ponto, se prepare para a aula. Conheceu a banca? Beleza. Professor, vou assistir a aula presencial, vou assistir a aula online. O que é que eu faço e que eu recomendo que você faça? É muito comum nós, professores, chegarmos à sala de aula e começar a dar matéria e o aluno não entender. Mas é lógico, é óbvio que naquela primeira aula, por ser uma matéria nova, por ser algo novo, por ser algo que ele nunca viu, ele não vai conseguir absorver as informações. Qual é a minha orientação? Se prepare para a aula. Se a tua aula é direito constitucional, artigo 5º, o que você vai fazer em casa? Dar uma lida no artigo 5º. Estudar antes do professor. Por quê? Porque quando você chegar na aula, você já vai ter uma noção do que vai ser dado. Daí você vai apenas para esclarecer algo que não estava claro. Você vai apenas para tirar uma dúvida. Diferente de você ir para a aula sem conhecer nada, onde você vai ser bombardeado de informações e você não vai conseguir assimilar. Por quê? Porque é algo novo, porque você está preocupado em anotar, normal, você está preocupado em prestar atenção no que o professor falou, você olhou para o colega do lado e ele estava respondendo tudo, isso tudo tira sua atenção. E aí que é muito difícil você manter esse raciocínio simultâneo, em copiar, prestar atenção, fazer assimilação com o exemplo do professor, olhar para o colega do lado, é bem complicado. Portanto, a minha orientação é: se prepare para a aula. Se a tua aula é direito penal, crimes contra a vida, dá uma lida, dá uma estudada antes, porque eu garanto que quando você for para a aula, o conteúdo vai entrar melhor, você vai conseguir assimilar melhor. Beleza? Segundo ponto, preparação para a aula. Eu, particularmente, faço isso. Vou assistir as minhas aulas, eu dou uma lida no conteúdo. Na verdade, dou duas. Uma primeira lida
sem compromisso, e a segunda lida já grifando algumas palavras-chave, já fazendo algumas observações. Quando eu vou assistir a aula, eu já tenho uma noção do que o professor está falando. E aí é que onde eu tiro as minhas dúvidas, tá? Portanto, se prepare para a aula, tire um tempo para estudar antes da aula. Isso é importante para você, é importante para o professor, é importante para todos, né? Porque é muito importante também para a gente, enquanto professor, que você tenha, né, conseguido absorver a matéria. Beleza? Professor, me preparei para a aula, fui para a aula, anotei o que é importante, o que é que eu faço agora? Agora é o teu estudo individual. O professor, pessoal, não vai fazer milagre. Ele vai te dar um norte, te dar um direcionamento. Mas o que vai fazer de diferente no teu concurso é o teu estudo individual. Daí eu montei aqui, né, de acordo com o meu cronograma, de acordo com o meu método de estudo que eu aplico para mim, um roteirozinho. Primeira coisa, o que é que eu faço? Vou estudar, por exemplo, deixa eu ver, direito constitucional. Nunca vi, artigo 5º. Vou dar uma primeira leitura, sem compromisso. Vou fazer uma segunda leitura. Na segunda leitura, eu já vou grifando as palavras-chave. Na segunda leitura, eu já vou fazendo observações. Professor, quais são as palavras-chave de concurso em relação à letra de lei? Vamos lá. Temos algumas palavras que as bancas adoram trocar, porque isso deixa o item certo ou errado. Por exemplo, quando você vir na sua prova a palavra deverá, você grifa, porque a banca pode trocar por poderá. E sabemos que no direito o deverá e poderá têm sentidos opostos. O deverá obrigatório e o poderá facultativo. Quando você vir a palavra obrigatoriamente, você grifa, porque a banca pode trocar por preferencialmente. Aliás, por facultativamente, né? Obrigatório, facultativo. E aí isso deixa o item errado. Quando você vir a palavra exclusivamente, você grifa, porque ela pode trocar por preferencialmente, que tem sentidos opostos. Outro exemplo, salvo, exceto. Salvo e exceto dá uma ideia de exclusão, né? E ela pode trocar por inclusive. Daí deixa o item errado. Eu tenho outras palavras, como por exemplo, imprescindível, dispensável, que ela pode trocar por prescindível ou indispensável. Incompetente, ela pode trocar por competente. Daí as competências que dizem respeito a determinadas autoridades, você grifa também, porque ela pode trocar quem é competente e quem não é. Outra coisa muito comum são os prazos. Prazos. A banca adora cobrar prazos. Por quê? Porque ela troca um número pelo outro e isso automaticamente deixa o item errado. Prorrogável ou improrrogável, ela pode trocar as palavras. Tá? Deverá, poderá, já falei. Enfim, temos diversas palavras-chave, né, que podem ser trocadas na hora da prova e isso deixa o item certo ou errado. E que para o candidato muitas vezes é besteira, só que para a banca não. No direito não. Tá? Deixa eu ver se eu lembro de outra palavra. Poderá, deverá, obrigatoriamente, facultativamente, salvo, inclusive. Outra coisa, aquela expressãozinha, né? Desde que dá uma ideia de condição. Ela pode trocar por mesmo que, né? Mesmo que, desde que, mesmo que. Enfim, pode fazer as trocas, né? Ou então trocar o sim pelo não. Pode ou não pode, né? Pode ou não pode, é competente, é incompetente, enfim, grifa as palavras-chave. E a partir daí, você já vai fazendo o seu resumo. Por exemplo, leu no artigo 5º, inciso 3, determinado dispositivo, que tem lá essa negação, ou essa positivação, que tem lá essa palavra-chave, você grifa e escreve com a palavra-chave, porque você já fica atento para uma possível questão. E você vai perceber que as questões de letra de lei são baseadas nesse sentido. Quando ela não traz a reprodução exata da lei, que deixa o item correto, ela vai trazer a negação, e aí vai deixar o item errado, tá? Portanto, fez palavras-chave, fez o resumo, qual é o próximo passo? Revisão. Existe Existe uma situação, aliás, um estudo feito por um psicólogo, salvo engano, alemão, em 1885, que ele trata da curva do esquecimento. Ele disse nesse estudo que tudo que você estuda, né, tudo que você vê na aula,
você só consegue absorver 80%. Desses 80%, em menos de 10 minutos, já caiu para 44%. Depois, em 24 horas, caiu para 22% de todas as informações citadas lá na aula, né? Em uma semana, caiu para 10%. Em um mês, caiu para 5%. Daí a importância da revisão. Professor, quer dizer que eu estudei agora, fiz meu resumo, o próximo passo é revisar isso. Você deve revisar, porque aí você diminui a porcentagem de perda de informação. Ou seja, você deixa de perder informação, tá? Portanto, a primeira revisão é imediatamente após o teu estudo. A segunda revisão, no dia seguinte. Quando você for iniciar a próxima matéria, você faz uma revisão da matéria anterior, porque aí você reduz a possibilidade de perder informações relevantes da aula passada. É por isso que é importante as revisões semanais, aos sábados, aos domingos, não sei, como você preferir. Porque elas vão reduzir também, a possibilidade de você perder informações relevantes. Daí que a revisão é de suma importância. Não adianta você estudar um assunto hoje e daqui a um mês estudar. Por quê? Porque você vai perder muitas informações e será um novo estudo. Quando, na verdade, um assunto estudado, ele deve ser revisado para que não fique esquecido, para que não caia no esquecimento. Porque o teu cérebro, ele vai, jogando fora, entre aspas, as informações que ele acha que você não vai mais usar. Daí, se você faz uma revisão semanalmente, o teu cérebro entende aquilo como importante e acaba armazenando. Beleza? Professor, fiz a revisão imediatamente. Qual é o ponto principal? Qual é o próximo tópico? Resolver questões. Cara, isso aqui, resolver questões, corresponde a 80% da tua aprovação. Vai chegar uma época no teu estudo que você vai só resolver questões. Só resolver questões. Daí a importância de você resolver sempre muitas questões. Muitas questões. Um exemplo clássico que eu dou é de um piloto, né? Imagina um piloto, aliás, dois pilotos. Um tem aí 1000 horas teóricas, de pilotagem, de condução, e ele só leu livros, teoria, e tem apenas 10 horas de prática. Um outro piloto, ele tem o contrário, ele tem 1000 horas de prática e apenas 2 livros que ele leu, por exemplo. Obviamente você se sentirá mais confiante com aquele que tem a prática, a pilotagem. Portanto, a prática, a resolução de questões vai te levar à perfeição. Com tanta resolução de questões, você vai perceber e começar a ver onde a banca mais cobra. O que é que a banca mais cobra? Portanto, te dei aqui um passo inicial para você estudar letra de lei. Conheça a banca, prepare-se para a aula, anote os tópicos importantes e aí entra o seu estudo individual. Lei seca, primeira leitura. Segunda leitura, grifando palavras-chave, que eu citei aqui algumas. Depois, e ao mesmo tempo que você grifa, faz os resumos. Após isso, faz a revisão imediatamente, a revisão em 24 horas e a revisão semanal. E após a revisão imediatamente, você vai para a resolução de questão. Beleza? Para finalizar, pessoal, quem não conhece, eu tenho aqui, legislação extravagante para concursos, tá? Focado nas carreiras policiais. Peguei 5 leis. Daí que eu comentei as leis, tá? Coloquei jurisprudência de 2016, 17, 18, comentários, exemplos e algumas questões de fixação, tá? Vai no meu Instagram, vê lá os pontos de venda e qualquer coisa manda um direct pra gente, beleza? Valeu, fico feliz que você tenha assistido esse vídeo até o final. Compartilha, dá o teu like, se inscreve no canal pra gente continuar movimentando essa plataforma de comunicação. Beleza? Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.